Olá, e na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler livros que tragam reflexões sobre a nossa existência. Apresento o livro O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão, da autoria de Leandro Carnal, da editora Planeta. Na orelha do livro, a gente lê uma afirmação do filósofo Arthur Schopenhauer, que diz o seguinte: somos uma espécie de porco-espinho. Por quê? Porque o frio do inverno, ou da solidão, nos castiga. Para buscar o calor do corpo alheio, ficamos próximos dos outros, efeito inevitável do movimento. Os espinhos nos perfuram e causam dor, e os nossos a eles. O incômodo nos afasta, ficamos isolados de novo. O frio aumenta e tentamos voltar ao convívio com o mesmo resultado. Segundo o que vem escrito na orelha do livro, essa metáfora do filósofo alemão Schopenhauer trata do dilema humano. Solitários somos livres, porém passamos frio. A dois ou em grupo, as diferenças causam dores. Teríamos que achar uma distância segura que trouxesse o calor necessário e evitasse o ataque. Qual a barreira mínima entre dois seres humanos espinhentos? Não existe uma resposta única para isso. Na contracapa, partimos de um verso do Vinícius de Moraes que diz que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Ao que Leandro Carnal pergunta: será isso mesmo? Este livro vai abordar a questão da solidão sob vários prismas e vai mostrar que nem sempre a solidão é sinônimo de tristeza, de desamparo, de sofrimento, de solitude. Ele começa o livro com um título muito interessante do capítulo: Não é bom que o homem esteja só. E vai falar sobre esta frase que Deus teria dito no Gênesis, depois de tudo criado, ao contemplar Adão e ver que Adão não tinha uma parceria, porque no plano de Deus, segundo Gênesis, não havia lugar para que o homem estivesse só. Ele então vai nos falar sobre o casamento e sobre as relações. Vai discutir sobre as relações virtuais e as relações reais e mostrar prós e contras dos dois tipos de relações. Depois, no capítulo 2, chamado A Solidão entre Milhões, Redes e Mundo Virtual, ele intensifica essa questão partindo da reflexão sobre o que significa a amizade em diferentes contextos. Por exemplo, o que significava amizade para os gregos, que seria um amor entre iguais, entre homens bons e valorosos. Depois a amizade no século XVI, que surgia entre pessoas que se admiravam, sem que uma tivesse que ser o espelho da outra. Depois a amizade em tempos mais atuais. E diz ele assim: amigos precisam de cultivo constante. Todo amigo é dialeticamente um frágil bonsai e um frondoso carvalho. E ele
faz uma observação muito importante sobre a questão das amizades reais e virtuais. Ele diz assim: a diferença central não está contida em virtual ou real, porém na percepção do que venha a ser real. Sempre preciso insistir, a ideia de realidade varia de geração a geração. Todas as gerações sempre consideraram que a sua atitude era a mais sensata. Descartes advertiu que bom senso seria a virtude mais bem distribuída do mundo, pois todos acham sua dose pessoal justa e equilibrada. É claro que ele vai abordar o fato de que a internet é um meio que vem possibilitar a inimputabilidade em maior grau do que nós conhecíamos até agora. Mas ele também mostra o que há de bom nessas relações ditas virtuais. Depois, ele vai falar sobre por que a companhia virtual parece ser melhor do que a companhia real. E ele diz o seguinte: fica difícil dizer de forma muito direta, mas a companhia real é boa porque ela é diferente de mim. A presença do outro, seja um familiar, seja um amigo, seja qualquer pessoa íntima, estabelece uma prova complexa. Se eu dissesse de forma mais direta, a companhia é boa porque causa uma certa dor. Na dor, encontro algo novo, um limite, um conhecimento a mais, o grão de areia que a ostra pode transformar em pérola. Conviver com a diferença e administrar o atrito inevitável é um ato de maturidade. Ser contrariado, rejeitado, questionado, posto em suspeição, desde que não sejam as únicas experiências que conheça, criam resiliência, moldam personalidade e caráter. O filtro bolha impede tudo isso. O que é o filtro bolha? É aquele filtro que vai aparecer nas relações virtuais. Nela ou nelas, podemos isolar esses conflitos. Podemos silenciar a pessoa com quem falamos, podemos ignorar, podemos responder coisas que não sejam necessariamente verdadeiras. E, portanto, é uma relação muito mais tranquila. No entanto, é uma relação que tira de nós esse crescimento imposto pela convivência com o diverso. Então, ele conclui que a internet, como potencial, ela tanto pode nos retirar da solidão, como pode nos isolar. E, em face a isso, ele faz a pergunta: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Usamos as redes sociais para suprir um vazio, uma sensação de solidão anterior à existência delas? Ou as redes criaram e alimentam esse sentimento que pode levar à compulsão e ao vício? Segundo ele não tem essa resposta e nenhum especialista a tem. Talvez uma das partes mais importantes do livro esteja quase no final deste segundo capítulo, onde ele adverte para o fato de que solidão não é sinônimo de estar sozinho. E ele diz assim: é importante lembrar que a solidão não é sinônimo de estar sozinho e que companhia não se funde com a ideia de estar acompanhado. Solidão também não é negativa
ou positiva em si. Para que a solidão seja positiva, há uma condição essencial. Isolado das pessoas e em contato comigo, refletindo ou lendo, eu me sinto acompanhado sem estar com ninguém. Assim, mesmo estando sem ninguém, a solidão não pesa nem se transforma em angústia. Ela me leva a um conhecimento maior de mim, ou a uma chance de pensar, ou ao prazer de ler, ou ao deleite de uma paisagem em silêncio. Estou sem mais ninguém e me sinto bem, preenchido, pleno até. Sempre acreditei que uma pessoa deveria ter até mesmo a necessidade de isolamentos periódicos, quase como uma vacina contra a algaravia da vida, a algaravia do mundo. Periodicamente, buscar certo recolhimento parece ser uma estratégia de fugir de muitas vozes para tentar encontrar o que Sócrates chamaria de daimon, algo dentro de você, seu gênio único e consciente. A solidão pode ser um exercício contemplativo muito bom e um pouco de crescimento. O convívio também pode ser rico, pela diferença e pelo atrito em si. As redes sociais não oferecem o isolamento necessário para o crescimento, nem a intimidade densa e até conflituosa da relação humana. Não ganho a paz, nem enfrento a diferença. Apesar dessa última frase dizer respeito às relações virtuais, o que chama a atenção é o aspecto positivo que o autor do livro dá à solidão como algo necessário para o pensamento criativo, para o encontro consigo mesmo, para o restabelecimento das forças e a distinção que ele faz entre solidão e estar sozinho. A partir daí, já que foi feita essa diferença, ele vai falar sobre solidão, solitude e livros. Ele vai mostrar como a solidão aparece retratada em várias obras e como existe a solidão do escritor para poder produzir a sua obra e a solidão do leitor para poder ler a sua obra, a obra que ele tem em mãos. E ele diz assim: a leitura de bons livros, que possibilitaria conhecimento, introspecção inteligente e boa companhia, vem perdendo adeptos. Já pensou que a literatura pode provocar alargamento de horizontes, experiências vibrantes e deleites intelectuais? Afinal, a sensação de participação na história estabelece intimidade e intimidade só é sentida em companhia. A abertura do coração do personagem provoca a abertura de nosso próprio coração, transformando-nos em espelhos de suas emoções, que reverberam tão profundamente em nós que perdemos a noção de espaço e tempo reais e somos levados, em virtude de processo de identificação com o personagem, a catarse de aspectos do nosso eu mais secreto. Terminada essa questão da solidão na literatura, ele vai falar do Deus da solidão. E ele vai falar, é um capítulo belíssimo, sobre o que é o deserto, o que significa o deserto na religião, na tradição judaico-cristã. E o deserto é apresentado como um local de escuta, um local de libertação, um sinal de crescimento na fé. Ele apresenta as tentações de Jesus no deserto.
ele apresenta comentários sobre os últimos dias de Jesus, ele fala sobre o que é ser um ermitão, ele nos apresenta, inclusive, o profeta Maomé e sua relação com o deserto. É um capítulo maravilhoso. Esse capítulo é seguido por outro também muito interessante, chamado A Imagem do Solitário, Arte e Cinema em Busca do Isolamento Imagético. E depois, o último capítulo do livro chama-se As Solitárias. E ele vai então falar sobre a capacidade de viver em grandes cidades e estar só, sobre interagir nas redes e não ter ninguém ao nosso lado. E terminado o capítulo, ele vai então fazer uma conclusão com o título Solitários do Mundo, Afastai-vos, onde ele diz algumas coisas muito interessantes sobre a solidão, é a experiência simbólica por excelência, ela traz consigo não a separação para com os outros, mas a distância e o estranhamento com relação a si mesmo. Solidão não é apenas introspecção ou introversão, mas dissolução da própria solidez do ser. Ao longo desse livro, tratei várias vezes do poder de consciência que a solidão poderia trazer. E aí ele diz assim, aqui vai além, pois trata-se de dizer não ao mundo e não a si mesmo, transformando solidão em solitude. E aí ele vai então fazer a diferença entre eles. E diz assim depois: a solidão deve ser uma vitória, uma conquista, um esforço pessoal para evitar o excesso de barulho interno e externo. A solidão é distinta da informação de que sou autônomo e independente. Ninguém é completamente autônomo e independente. E, finalmente, ele nos diz o seguinte: terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida. Viver exige pausas. Pensar implica certo isolamento. Ser feliz com quem você ama é, acima de tudo, ter a experiência da solidão antes e durante o amor. Você precisa de muitas pessoas. Viver é amar, e amar implica outros seres. Lembre-se apenas de que você também precisa de você. E esse mergulho em si é vital. Quando olhar alguém em uma mesa de restaurante sozinho e feliz, passeando em um parque sem ninguém e pleno, quando ligar para alguém e a pessoa em um sábado à noite disser com serenidade: eu estava aqui pensando e lendo tranquilo, não se esqueça de lhe dar os parabéns. Aquela pessoa já descobriu a faceta libertadora da solidão, tornada amiga, e está apta para voltar ao convívio dos outros, porque já convive consigo. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo? É um livro muito bom, fascinante. Não perca a oportunidade de ler e de compreender a importância de cultivar a solidão. Boa leitura.